Depois de quase morrer no covil duplo no começo de sua jornada, Sun Ji-un evoluiu de forma tão absurda que quebrou todos os limites de um caçador comum. Agora, finalmente reconhecido pelo sistema, ele recebeu a chance de voltar ao Templo de Cartenon, lugar que mudou o destino dele e de todo mundo de Solo Leveling. Mas o que o aguarda não é só uma simples revanche. Lá dentro, as mesmas estátuas que quase mataram Ji-un, principalmente a enorme estátua de Deus, continuam vigiando o salão. Elas estão ali para ver até onde ele chegou, mas o arquiteto que comandou aquele massacre esconde um plano ainda mais sombrio para esse reencontro. Fala, meu povo, eu sou o Pinho e se você é um caçador Rank S, já senta o dedo no like, é de graça, vamos lá. Mas se você ainda é o Rank E, não se preocupa, relaxa. No final você decide se eu mereço ou não. Hoje a gente vai ver a revanche do Sun Ji-woo contra o arquiteto, bora! Depois de sobreviver ao massacre no covil duplo, Ji-un recebeu um sistema de níveis que parecia um jogo, mas cruel e real como nunca. Cada monstro derrotado rendia pontos de experiência, aumentando atributos como força, velocidade e inteligência. Ele descobriu na marra o que era evoluir de verdade, saindo do título de caçador mais fraco do mundo para alguém que avançava no ritmo absurdo, quase inacreditável. Esse sistema transformava seu corpo numa máquina de aprimoramentos, liberando experiência a cada vitória e fortalecendo ainda mais suas habilidades. Diferente dos caçadores normais, Sun Ji-woo, com esse sistema de níveis, conseguia avançar de uma forma absurda. Ele quebrou completamente a lógica do mundo. Ele não ficava só mais forte, mas sim desbloqueava títulos diferentes, habilidades novas e outras recompensas. E em certos níveis, o sistema liberava chaves especiais que eram capazes de abrir dungeons secretas, como se fosse o bônus de um jogo. Entre essas chaves, uma delas chamou a atenção, a chave do Templo de Cartenon. Ela não podia ser usada naquele momento, já que exigia que Ji-un chegasse ao nível 100. Só depois de incontáveis batalhas e desafios absurdos, ele finalmente atingiu o nível necessário, e até passou dele, chegando ao nível 101. Nesse instante, a chave mudou sua descrição misteriosa e revelou um contador, marcando as horas até a abertura de um portal especial. Cara, naquele momento, Ji-un sacou na hora que não era só mais uma dungeon normal, era uma dungeon especial, e também era como se fosse um convite para ele. Por um momento, Sun Ji-un chegou a hesitar, ele pensou em recuar e desistir. Mas assim que o cronômetro zerou, ele vestiu sua roupa, saiu de casa e foi sem pensar duas vezes enfrentar o que tinha do outro lado do portal. Chegando lá, descobriu que ele já estava aberto e guardado por agentes da Associação de Caçadores. Eles explicaram que a dungeon tinha sido medida como Rank C, e inclusive uma guilda já estava lá dentro há 3 dias. Ji-un imediatamente avisou que aquela raid precisava ser interrompida, os caçadores estavam em risco mortal. Sem acreditar muito nele, os agentes o viram atravessar o portal decidido a resgatar todos. Lá dentro, a guilda que já ia explorar a dungeon estava de frente para uma porta gigantesca, mas ela estava completamente trancada. Assim que o Sun Ji-woo chegou, ele também percebeu isso, mas foi direto em uma fechadura que parecia especial. Foi aí que ele enfiou aquela chave nessa fechadura e simplesmente a porta abriu, deixando toda a outra guilda em choque. E aí é que a treta começa de verdade. Um dos caçadores tentou avançar primeiro, mas assim que pisou na sala, um golpe quase o matou. Ji-un puxou o cara de volta no último segundo e entrou sozinho com a porta se fechando logo atrás dele. No mesmo instante, tochas azuis se acenderam, revelando que aquele lugar era o mesmo covil duplo onde Ji-un quase morreu no início de sua história, onde tudo começou. As estátuas estavam em seus lugares, imponentes e ameaçadoras, mas dessa vez Ji-un reparou em algo que não tinha notado antes. Elas não eram seres vivos, nem monstros propriamente ditos, mas marionetes controladas por outro ser. Foi então que ele se aproximou da estátua com capuz e asas negras, segurando os mandamentos. Ao encará-la, percebeu que ela era o verdadeiro chefão por trás de tudo. Subitamente, a estátua despertou. Seu olhar se tornou assustador. Seus pedaços de pedra começaram a cair, revelando 6 asas negras e parte de sua verdadeira forma. Ji-un questionou se foi ela quem o atraiu até ali, entregando a chave, e o ser confirmou. Mas ao perguntar se ele era um monstro, o arquiteto apenas respondeu que essa era a pergunta errada. O que Ji-un precisava saber era no que tinha se tornado depois de passar pelo covil duplo. O arquiteto anunciou então que aquele seria o teste final de Ji-un. Se conseguisse resistir até o fim, todas as respostas seriam reveladas. Foi quando as estátuas começaram a se mover, marchando contra ele. Ji-un tentou convocar suas sombras, mas o arquiteto estalou os dedos, impedindo qualquer invocação. O sistema informou que durante o teste final, ele não poderia usar habilidades de classe, poções, nem sair da sala. Sem saída, Ji-un precisou confiar apenas na própria força física e nos equipamentos que carregava. Mesmo em desvantagem numérica, sua evolução foi tão grande que ele destruía as estátuas uma a uma com relativa facilidade. Isso animou o arquiteto, que disse que era cedo para encerrar o teste, e então despertou
revelou a maior estátua de todas, localizada no centro da sala. Essa estátua colossal se ergueu várias vezes maior que qualquer outra e com um sorriso sinistro. O arquiteto anunciou que era hora de louvar a Deus. O ambiente ficou pesado, a batalha ainda mais brutal. Enquanto Ji-un lidava com as estátuas menores, a maior delas começou a carregar um raio destruidor nos olhos. Ji-un, sem chance de escapar, usou seu toque do dominador para erguer outras estátuas como escudo. O disparo destruiu as estátuas, que ele usou como barreira e ainda avançou, obrigando Ji-un a desviar por pouco. Assustado com a força do ataque, Ji-un sentiu sua habilidade evoluir. O toque do dominador se transformou na autoridade do monarca, muito mais poderosa. Ele avançou contra a estátua gigante, mas ela reagiu esmagando o chão com o pé, forçando Ji-un a recuar. Ele então deu um salto, subindo em direção à cabeça, mas ela preparou outro raio mortal. Ji-un usou a autoridade do monarca para se lançar até o ombro da estátua e assim evitar o golpe. Pela primeira vez, a expressão da estátua mudou de sorriso para preocupação. Ji-un então tentou perfurar sua cabeça com a adaga, mas os cortes não passavam de arranhões superficiais. A estátua gargalhou, mas Ji-un não desistiu. Se a lâmina não funcionava, ele usaria a força bruta. Concentrando toda a sua energia, ele acertou um soco tão poderoso, destruindo parte da cabeça da estátua e a derrubando de vez. Logo depois, as outras estátuas voltaram a atacar, mas Ji-un, já dominando a autoridade do monarca, esmagou todas de uma vez só. Ele então se aproximou do arquiteto e cobrou as respostas prometidas. O arquiteto, porém, sorriu e disse que o teste ainda não havia terminado. Ele mesmo era o desafio final. Uma missão de emergência apareceu no sistema de Ji-un: derrotar o arquiteto em 10 minutos ou seu coração pararia de bater. O arquiteto retirou a camada de pedra que escondia o seu rosto, revelando uma feição inumana, fria e cruel. 8 braços gigantescos se abriram, como as patas de uma aranha, cada um segurando uma arma de pedra diferente. Lanças, machados, lâminas retorcidas, todas rangendo como se estivessem vivas. Num piscar de olhos, o arquiteto desapareceu do campo de visão de Ji-un e surgiu ao seu lado, golpeando com uma força brutal que o lançou contra a parede, rasgando o concreto e o fazendo cuspir sangue. Antes que pudesse reagir, o arquiteto atacou de novo, girando seus 8 braços em movimentos sincronizados, cortando o ar com velocidade tão absurda que pareciam vultos. O impacto quebrava o chão e rachava as colunas ao redor, cada golpe ecoando como um trovão. Ji-un tentava se defender, usando a autoridade do monarca para parar alguns golpes, mas ainda assim era atingido, sentindo ossos estalarem a cada impacto. Mesmo assim, não recuou, firmou os pés no chão e encarou o arquiteto, decidido a não ser esmagado por aquela monstruosidade. O arquiteto avançou de novo, sem responder, mas Ji-un usou sua autoridade do monarca para tentar segurá-lo, sem sucesso. O arquiteto disse com um sorriso frio que, mesmo se Ji-un morresse, as respostas já estavam determinadas, e no piscar de olhos lançou 8 armas ao mesmo tempo contra ele. Ji-un desviou como pôde, mas continuou questionando. O arquiteto explicou que não foi ele quem escolheu Ji-un, mas que apenas construiu o sistema para permitir que alguém fosse capaz de receber aquele poder. Ji-un, nesse momento, começou a perceber seu sentido se elevando, enxergando cada movimento do inimigo em detalhes. Sua velocidade aumentou, deixando até o arquiteto assustado. Aproveitando a brecha, Ji-un arrancou um braço do arquiteto. Furioso, o arquiteto chamou todas as estátuas novamente, inclusive a gigante, para atacar Ji-un, tentando segurá-lo enquanto o tempo corria, faltando apenas 3 minutos para o fim da missão. Em meio ao caos, Ji-un avançava, arrancando mais braços do arquiteto e sofrendo ferimentos graves, mas no ataque final conseguiu segurá-lo pelo pescoço e esmagá-lo no chão. O arquiteto derrotado declarou o fim do teste e avisou que as respostas estavam dentro do próprio Ji-un. Até parecia que o Sun Ji-un estava tendo um final feliz, que ele estava dando uma surra no arquiteto, mas não era bem o que parece. Inclusive, o arquiteto ainda tentou avisar. O sistema se ativou sozinho, abrindo uma caixa que liberava memórias que ninguém ali poderia sonhar em ver. E, meu amigo, esse ponto é onde a história vira completamente de cabeça para baixo. Naquele instante, uma janela do sistema apareceu, memórias liberadas. Aceita visualizar? Ji-un confirmou e logo uma luz intensa tomou conta do lugar, transportando sua consciência para uma espécie de dimensão astral. Lá, ele presenciou uma guerra brutal, entre guerreiros de armaduras prateadas e monstros gigantescos. Os guerreiros avançavam sem piedade, exterminando cada criatura viva que aparecia no caminho. Mas, de repente, um homem surgiu, envolto em um manto negro e com um olhar frio, e deu apenas uma ordem: ergam-se. No mesmo instante, todos os monstros mortos voltaram à vida como sombras negras, obedientes àquele homem, o monarca das sombras. Sob seu comando, as criaturas ressuscitadas se voltaram contra os guerreiros prateados, mudando completamente o rumo da batalha. Porém, portais se abriram acima do campo, despejando novos monstros ainda mais poderosos que atacavam tudo sem distinguir aliados ou inimigos. Ji-un entendeu que aquela guerra não tinha lado certo, apenas destruição sem fim. Cara, isso foi um baque gigantesco pro Sun Ji-un e o sistema fez questão de escancarar toda aquela guerra que estava por vir. Foi coisa demais para um caçador só, para uma pessoa só presenciar.
Enquanto tudo isso estava rolando dentro das memórias do Sun Jiun, outros membros da guilda dos caçadores estavam chegando para poderem lutar sem nem imaginar o que estava realmente acontecendo lá dentro. Enquanto Jiun absorvia aquelas memórias, do lado de fora da dungeon, a guilda Hunters chegava às pressas. Dois caçadores de Rank S lideravam a equipe: Choi Jong-in, presidente da guilda e conhecido como a arma mais poderosa, e Tia Rain, vice-presidente, uma espadachim de habilidades impressionantes. Assim que atravessaram o portal, se depararam com as estátuas em posição de guarda e o arquiteto, agora completamente desperto, com uma aura sinistra pulsando ao redor. Atrás deles, Ji-un estava completamente imóvel, com os olhos completamente apagados. Tia-Rain tentou se aproximar para acordá-lo, mas o arquiteto ergueu a mão, barrando qualquer movimento. "Não ousem perturbar o descanso do meu rei", ele disse. A guilda Hunter se posicionou, prontos para lutar, mesmo sentindo medo crescer no peito. Sabiam que, sem Ji-un, talvez ninguém ali pudesse sobreviver. Realmente era uma situação muito desesperadora, porque se a gente levar em conta que tínhamos dois dos caçadores mais poderosos da Coreia, fora os outros caçadores da Guilda Hunters e um membro da Associação de Caçadores, nenhum deles ali juntos era suficiente para sequer arranhar o arquiteto. Enquanto tudo isso rolava, lá dentro das memórias, o Ji-un ele estava completamente preso, sem ter poder nenhum de reação. Dentro das memórias, Ji-un deixou de ser apenas um espectador e passou a viver na pele do Monarca das Sombras, sentindo até mesmo um segundo coração negro bater dentro do seu peito. Quando as memórias terminaram de ser carregadas, Ji-un despertou, com uma aura roxa intensa. O arquiteto gritou, perguntando por que o rei não havia retornado ao corpo dele. Ji-un, agora dono do poder do Monarca das Sombras, havia mantido sua consciência intacta, contrariando todo o plano. O arquiteto, tomado pelo pânico, tentou ativar o sistema para forçar Ji-un a obedecer, mas sentiu o comando falhar como se batesse contra uma muralha inquebrável. O desespero tomou conta do seu rosto e ele chegou a dar um passo para trás, percebendo que havia perdido qualquer controle. O sistema já não o reconhecia como mestre. Ji-un avançou sem hesitar e esmagou o corpo de pedra do arquiteto num único golpe. No último suspiro, a voz do arquiteto saiu como um sussurro, lançando uma maldição em Sun Jiun. Quando os pilares de fogo erguerem o céu, a morte inevitável virá ao seu encontro. Logo depois, o arquiteto se despedaçou completamente, sumindo junto das suas estátuas. A guilda Hunters, ainda em choque, correu até Ji-un. Permanecia de pé no meio dos destroços, envolto por uma aura roxa tão intensa que parecia viva. Alguns caçadores hesitaram em se aproximar, sentindo a pressão daquele poder que ele carregava agora. Nesse momento, Sun Jiun não pode nem ser mais considerado um caçador. Depois que ele absorveu todo o poder do Monarca das Sombras, ele se tornou quase que uma entidade, talvez uma força da natureza. Seria poder suficiente para enfrentar todos os caçadores de rank nacional, todos os caçadores de rank S sozinho e com extrema facilidade. E a partir desse momento, era só sair dali tranquilo. Ou talvez não. Ji-un respirou fundo, olhou ao redor e confirmou que tudo havia terminado. A porta da dungeon começou a ruir atrás dele, sinal de que o covil duplo finalmente tinha chegado ao fim. Quando saiu do portal, não havia alívio. Carregava no olhar a certeza de que a verdadeira guerra estava só começando, e que ele teria que lutar sozinho. E aí, qual desses momentos você quer mais ver no anime? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E se você curte muito solo leveling, clica nesse vídeo aqui do lado, onde eu fiz o ranking dos 10 personagens mais poderosos. E não esquece de deixar o seu like, é de graça, vai fortalecer muito o canal. E também clica no botão de se inscrever para receber mais vídeos incríveis como esse. E se você ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.